Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, nós vamos explicar o que é um avaliador semântico, como que ele funciona com o editor, nesse caso o Visual Studio Code, e como nós podemos aprimorá-lo. Mudando um pouco a linguagem de programação que a gente vai estar usando, nos últimos vídeos nós estávamos usando Portugal IPT, mas o suporte para Portugal IPT na extensão da Design Líquido nem começou ainda, então a gente vai tomar um passo adiante e vai explicar a avaliação sintática em Delégua, que é uma linguagem que já tem um avaliador semântico maturado. Então aqui, a avaliação semântica ela faz mais ou menos a mesma coisa que uma interpretação, só que não tem execução de código. Ele só se interessa por tipo, pelo tipo das variáveis, se a variável, se a primitiva é uma constante, e se faz sentido a execução do código. Semântica vem de significado, de haver sentido na execução. A gente pode ter um código perfeito, sintaticamente falando, como esse aqui, em que não tem nenhum problema de avaliação sintática nesse código, mas tem um problema de avaliação semântica, que eu tento redefinir uma variável que não é uma variável, é uma constante. Nesse caso aqui, const A igual a 1 e A recebe 2. E aí eu tenho que levantar uma mensagem dizendo constante A não pode ser modificada, que é um erro de avaliação semântica. Mas como é que a extensão da Design Líquido sabe que é isso que tem que acontecer? Bom, a gente tem que falar um pouco de extensão, na verdade, não tem como fugir. Então, se a gente olhar a extensão, tem um arquivo chamado extensão.ts, que é o ponto de entrada de toda e qualquer extensão do Visual Studio Code. E aqui tem um método chamado Activate, que é um método reservado que a extensão usa para começar. E tem uma série de coisas que acontecem aqui que a gente configura. Uma delas é isso aqui, que é o contexto de subscrição. No contexto de subscrição, a gente coloca todos os eventos que a gente quer monitorar, que o Visual Studio Code vai disparar para todas as extensões e cada extensão vai fazer o que precisar fazer, o que tiver programado nela para fazer. Nesse caso aqui, quando eu estou modificando um text document, ou seja, quando eu estou modificando um fonte, eu quero também que execute análise semântica. E o que é a análise semântica? A análise semântica vai vir nesse análise semântica index.ts aqui. Aqui a gente tem a função que é exportada, análise semântica, e aqui a gente faz algumas coisas, Tenta pegar o nome do arquivo com a extensão. A extensão a gente vai determinar qual análise semântica a gente vai executar. Nesse caso só tem uma, só tem Delégua. Mas o que a gente faz é, se você já viu os outros vídeos, você vai estar familiar com esse padrão aqui. Mas o que a gente faz é definir um lexador, um avaliador sintático e um avaliador semântico. Ao invés de definir, por exemplo, um interpretador ou definir um tradutor, a gente define um analisador semântico. E aqui, no caso do switch, quando eu defino que extensão que é, eu finalmente vou instanciar os devidos lexador, avaliador sintático e analisador semântico. E aí, daqui em diante, aqui eu declaro com interface, Um dia o analisador semântico vai ter interface também, quando nós tivermos mais análises semânticas, mais interface, isso aqui deve mudar também. Então o que eu faço aqui? Pego as linhas gerais do documento, faço o mapeamento do léxico, faço a avaliação sintática, e ela precisa funcionar, por óbvio, E se tudo funcionar, faço análise semântica e chamo esse popular diagnósticos aqui. Popular diagnósticos é uma função que simplesmente pega a lista de ocorrências semânticas, que é um objeto especial do Visual Studio Code, e eu mapeio tudo que o analisador semântico trouxe. E aí esses problemas, atualmente eles aparecem como erros, mas a gente quer fazer também para warnings, avisos, que não são erros, são avisos, mas a gente consegue fazer por aqui também. Então, explicado tudo isso, agora a gente pode explicar como é que isso aqui é feito. Então eu vou pegar o código-fonte de Delégua, que é onde essa validação existe. Em Delégua nós temos, dentro de fontes, analisador semântico e tem um arquivo na raiz chamado analisador semântico TS. E lá no final desse arquivo, a gente tem analisar. E aqui o que a gente faz, simplesmente? A gente pega as declarações do avaliador sintático e a gente analisa elas em ordem. E preenche alguns objetos aqui que vão nos ajudar a definir o estado da semântica
Especificamente falando sobre declaração const, a gente verifica se tem um objeto variáveis aqui, né? Objeto é um objeto, isso. Ele é um objeto, né, indexado pelo nome da variável e o valor dele é essa variável hipotética interface. A variável hipotética interface simplesmente registra o tipo da variável, o subtipo dela, se no caso a gente está falando de vetor de número, então é um vetor com o subtipo número. Vetor de texto é um vetor com o subtipo texto e assim por diante. E se é imutável ou não, porque a gente registra a constante como variável, a única diferença é que a gente registra a constante como imutável true, enquanto a variável tem imutável false. Isso dito, eu voltando aqui, eu verifico se eu tenho uma variável com o lexema corrente. Então, no caso, a declaração ela tem que ser const e o símbolo tem que ter um lexema. E aqui, se já existe, o que eu faço aqui é emitir um erro. A declaração da constante já foi feita, ocorre nesse arquivo, ocorre nessa linha. O hash arquivo, ao invés de a gente usar todo o caminho do arquivo, né? C, dois pontos, source, não sei o que e tal. A gente pega tudo isso e transforma num hash, que é simplesmente um número, e a gente guarda o hash com o nome do arquivo, e daí não fica repetindo o padrão pelo código. Aí dá uma economizada na memória isso aí. E claro, a linha, né? Se a variável não existe ainda, a gente registra ela. Diz variáveis, declaração símbolo lexema igual, imutável true, tipo número. Isso aqui está chumbado por agora, mas a gente poderia inferir o tipo aqui. E aí, quando a gente visita a declaração var, é a mesma coisa, né? Só que var não precisa ter o controle de declaração, porque eu posso reintroduzir uma variável se eu quiser. Então, nesse caso aqui, eu estou reintroduzindo uma variável, né? O que mais que a gente tem aqui? Quando eu faço uma atribuição, que é o exemplo que eu estava mostrando, a gente tem algumas coisas que a gente verifica mais. Por exemplo, aqui a gente verifica se a variável existe ou não. Aqui é o inverso. A gente verifica se ela não existe ainda, a gente emite um erro. Então, para vocês verem isso funcionar, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente apagar o const_a igual a 1 e vou passar o mouse em cima. A variável a ainda não foi declarada até este ponto. Então, ainda tem erro, mas a gente emite outro erro para esse caso aqui. E daí, se eu dou um Ctrl Z, const_a igual a 1, a igual a 2. Se eu mudar isso aqui para var, o erro sobe. Então, voltando aqui. Então, visitar declaração de atribuição. Se eu passar nesse aqui, ou seja, se eu entrar dentro do if, eu retorno. Eu sempre retorno promise e resolve. Por uma questão de compatibilidade. Não que eu tenha operação assíncrona aqui nem nada, mas como o analisador semântico ele implementa o padrão de visitante de delégua, que outros artefatos têm, por exemplo, o interpretador tem, o interpretador com depuração tem, e por padrão eu preciso retornar uma promise, aqui nesse caso. Então eu sempre retorno promise.resolve. Isso aqui nunca falha, na verdade. Não tem erros internos. Então eu sempre retorno promise e resolve. E o código tem que ser conciso para eu sempre retornar promise e resolve nesse caso, né? Então, se eu não passo nesse teste aqui, eu vou fazer outro. Que é o quê? Se a variável... Aqui no caso, eu não tenho a variável, né? Aí, então, o próximo if, obviamente, eu vou ter a variável. Então, eu posso testá-la desse jeito aqui. Então, se eu tenho a variável e ela é imutável, eu vou lançar o erro constante, tal. Não pode ser modificado. E aí eu vou indicar em que arquivo isso ocorre, vou indicar a linha e vou devolver. Ah, mas então, quais casos de análise semântica eu posso implementar? Bom, vários, né? Tem vários aqui. Recentemente, Delégua recebeu suporte a tipos. Então, eu poderia fazer uma coisa assim. Dois pontos. Inteiro recebe 1. Né? Aí, se eu passo um tipo diferente de inteiro, eu posso implementar. Aí, isso aqui, se eu fizesse algo como texto, como o tipo é definido, nesse caso, ele teria que mostrar um probleminha ali. Mas isso é uma implementação para o futuro, eu vou fazer para um próximo vídeo. Para esse vídeo, eu só queria mostrar mesmo as bases da análise semântica. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho para as notificações. Nos ajude na nossa comunidade, veja nossos repositórios
no GitHub. E é isso. Até o próximo vídeo.